Boa noite, o Senado agora está no ar. Um possível acordo para a delação premiada entre a Procuradoria-Geral da República e o senador Delcídio do Amaral movimentou políticos em Brasília. A reportagem foi publicada pela revista Isto É. A revista ganhou destaque no plenário do Senado. Os parlamentares se revezaram na tribuna para falar das consequências da possível delação. O senador Delcídio do Amaral tem interesse em que as suas declarações, as declarações constantes da sua delação, sejam declarações verazes, incontestáveis, suscetíveis de provas inequívocas. E por que teria Delcídio Amaral esse interesse? Porque a delação premiada é um instituto previsto na legislação brasileira que somente beneficia quem a faz se as suas declarações tiverem fundamento na realidade dos fatos. As denúncias que estão veiculadas na revista Isto É, que merecem uma investigação e que merecem um posicionamento, porque a denúncia é de envolvimento das mais altas autoridades da República Brasileira. O senador Delcídio do Amaral foi preso no final do ano passado, acusado de interferir na investigação Lava Jato. Solto no dia 19 de fevereiro, ele negou um possível acordo de delação premiada. A senadora Gleisi Hoffmann também foi ao plenário e comentou a reportagem. Depois pediu cautela para avaliar a situação. Nós temos que ter muita tranquilidade e muita calma em relação a isso. Primeiro porque nós não sabemos se de fato essa delação houve. Se houve, se será homologada. E em sendo homologada, se tudo que consta nela de fato é real. Nós já tivemos muitas idas e vindas nessa situação da prisão do senador Delcídio. A começar por uma decisão inconstitucional do Senado. Depois, muita fofoca sobre que ele faria uma delação, ele próprio mandou desmentir. Depois, fofocas de que ele iria também fazer acusações aos seus pares. Aí recebemos uma carta em nosso gabinete, todos os senadores, dizendo que não era verdade, que isso não iria acontecer. Agora, com a soltura também, até inesperada, primeiro era inesperada a prisão, depois inesperada a soltura, aí, de novo, volta-se à baila de que ele fez uma delação, saiu da prisão dizendo que não. Então, eu acho que nós entramos numa ebulição política em razão disso, que não faz bem ao país. Senadores e deputados da oposição se reuniram. Caso a delação seja confirmada e homologada, eles já sabem o que fazer. Essas informações precisam ser confirmadas, mas as oposições se reuniram hoje e tomamos a decisão de pedir o aditamento dessas novas informações à peça de impeachment que aqui tramita. Vamos solicitar também ao TSE o compartilhamento dessas informações, vamos dar ciência formalmente ao TSE dessas informações para que ele também possa aprofundar nas investigações da sua consistência, da sua veracidade. Mas o fato concreto é que o Brasil hoje está frente ao momento mais grave dessas denúncias. No início da noite, a Presidência da República divulgou uma nota à imprensa. Nela, a presidente Dilma afirma que o seu governo se pauta pelo fortalecimento das instituições de Estado, pelo respeito aos direitos individuais e pelo combate à corrupção. A presidente afirma: repudiamos em nome do Estado Democrático de Direito o uso abusivo de vazamentos como arma política. Esses expedientes não contribuem para a estabilidade do país. Os vazamentos apócrifos, seletivos e ilegais devem ser repudiados e ter sua origem rigorosamente apurada, já que ferem a lei, a justiça e a verdade. Também em nota, o senador Delcídio do Amaral não confirmou o conteúdo divulgado na reportagem da revista Isto É. Ele disse desconhecer a origem ou a autenticidade dos documentos citados no texto. Ele também afirma que não foi procurado pela reportagem para confirmar qualquer informação. Apesar disso, em nenhum ponto da nota ele desmente a delação premiada. Se o acordo entre a Justiça e o senador for confirmado, isso pode trazer consequências aqui no Conselho de Ética ao mandato de Delcídio do Amaral. Trabalhar em cima de expectativa e de coisas que não estão concretizadas é muito difícil fazer juízo. Mas uma delação é um réu confesso. E réu confesso
A ministra da Agricultura pediu a ajuda do Congresso para destravar acordos comerciais e aprovar a Lei Agrícola Plurianual. Acompanhada por técnicos do Ministério, Cátia Abreu participou de audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, informou que o Congresso receberá até agosto o projeto da Lei Agrícola Plurianual. Um documento que vai trazer metas e ações para o setor para um período de 5 anos. O planejamento existe nos Estados Unidos e na União Europeia. É uma luta antiga do Congresso Nacional, que é de ter realmente uma lei plurianual para que o agropecuarista brasileiro tenha um mínimo de noção, rumo, norte do que deve se fazer da agropecuária brasileira. Já a secretária de Relações Internacionais do Ministério disse que os acordos comerciais são importantes para ampliar a participação do agronegócio brasileiro no exterior. A nossa meta, na verdade, é chegar a 10% do comércio agropecuário mundial. Como que nós podemos chegar? Através de todas as negociações que eu mostrei, através das negociações sanitárias e fitossanitárias, onde nós estamos fazendo um grande esforço, estamos fazendo tudo que depende da gente, do Ministério da Agricultura, e nós precisamos agregar as negociações comerciais também. Às vezes um acordo fica no gabinete civil 2 anos, e isso é uma questão grave do ponto de vista da agilização. A ministra disse que a indústria tem sido um entrave aos acordos comerciais, pois teme a concorrência com os estrangeiros devido à liberação das tarifas. Cátia Abreu pediu apoio ao Congresso. Precisamos ajudar o governo central a desempatar esse jogo, a mostrar que o agro tem condições de sobrepor e ajudar e compensar setores que no meio do caminho vão ficar. Isso é assim no mundo inteiro. O senador Lazia Martins abordou o tema do cadastro ambiental rural, exigência do Código Florestal. No Rio Grande do Sul, mais da metade dos produtores não fez o cadastro e o prazo termina no dia 5 de maio. Há uma divergência do Ministério Público Estadual e do governador. E há o risco de multas. Então, me parece que seria oportuno a interveniência de Vossa Excelência para pacificar esse setor. O Ministério da Agricultura será a favor do adiamento, mas quero lembrar que tem que ser aprovado em lei, porque a lei permitiu 1 ano e mais 1 ano. Então, nós temos que aprovar a lei da parte do Ministério, nós contribuiremos dizendo que somos a favor. A criação da Semana Nacional dos Bebês e do Aleitamento Materno, prevista em projeto de lei tramitando no Senado, foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. O Brasil foi reconhecido como liderança mundial em aleitamento materno. Estudo publicado em janeiro pela revista científica The Lancet concluiu que as mulheres brasileiras amamentam mais que as americanas, inglesas ou chinesas. O levantamento mostra que na década de 1970, a média de tempo de amamentação no país era de 2,5 meses e em 2006 chegou a 14 meses. Na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater a criação da Semana Nacional do Bebê e do Aleitamento Materno, o coordenador das redes ibero-americana e brasileira de bancos de leite humano citou o estudo publicado pela revista. A pesquisa, realizada em 153 países, concluiu que o aleitamento materno é um bom investimento em pessoas e também na economia. Há 30 anos é conhecido o fato de que a amamentação, ela objetivamente contribui para a redução da violência urbana, porque não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, porque há 30 anos atrás já se mostrava que de maneira efetiva a amamentação contribui de forma objetiva para a nucleação familiar e o quanto que essa nucleação familiar impacta nesse contexto. O projeto em pauta estabelece que a Semana Nacional do Bebê e do Aleitamento coincida com a data de nascimento da médica brasileira fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arnes, 25 de agosto. Os convidados lembraram que o Brasil é signatário de um acordo internacional para celebrar a Semana Mundial do Aleitamento Materno, já prevista para o início daquele mês, e pediram que o projeto seja alterado. A gente tem a nossa Semana Mundial da Amamentação, que é realizada há 23 anos. Então, é um movimento que é uma semana trabalhada no mundo inteiro. Como a gente já tem a semana no início do mês de agosto, de repente a gente poderia pensar, não sei, discutir a Semana do Bebê para a última semana de agosto, iniciando com a Semana Mundial e concluindo com a Semana
do bebê, apenas a semana do bebê, completando esse mês especial. O senador José Medeiros se comprometeu a avaliar a demanda dos convidados da audiência. Falou da importância do aleitamento materno e dos avanços promovidos pelo Marco Legal da Primeira Infância. Foi colocada ali uma preocupação interessante. Que os estudiosos chegaram à conclusão que a participação do pai também é muito importante nesse processo. E, inclusive, está esculpido ali, ficou já a questão da licença paternidade também. Foi consagrada agora, sancionada a lei, 20 dias para o pai também. Depois de ser votado na Comissão de Direitos Humanos, o projeto vai para a Comissão de Educação, que tem decisão terminativa sobre a proposta. Medidas para modernizar a administração aduaneira e simplificar procedimentos do comércio exterior fazem parte de um acordo internacional aprovado hoje pela Comissão de Relações Exteriores. O texto constitutivo da Organização Mundial do Comércio, OMC, passa a incorporar o Acordo sobre a Facilitação do Comércio, aprovado em 2014. É o primeiro documento a ser incluído entre os acordos da OMC e contempla medidas para modernizar a administração aduaneira, simplificar e agilizar os procedimentos de comércio exterior, além de cooperar na prevenção e combate a delitos aduaneiros. O acordo também foi aprovado pelo plenário na sessão desta quinta-feira. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Boa noite e até amanhã.